Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 3 de novembro. O Senado Notícias está no ar. Subcomissão Temporária de Educação na Pandemia realizou nesta quarta-feira a segunda de uma série de audiências públicas para debater os impactos da pandemia na educação brasileira. A educação foi um dos setores mais afetados com a pandemia da Covid-19. Com o fechamento das escolas, crianças de todo o país deixaram de ter acesso ao ensino e muitas delas abandonaram os estudos. A evasão escolar tem sido uma preocupação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. A exclusão escolar que nos foi imposta em 2020 e continua com relativa agressividade ainda em 2021. Existe aí talvez o nosso maior questionamento de como recuperar esses alunos que foram afetados de uma forma mais direta, dentro de uma possibilidade cada vez mais complicada de tecnologia, e como eles conseguiram superar. Vamos trabalhar efetivamente, estamos tendo já um estudo preliminar feito pela diretoria da UNCM, para que em 2022 os nossos calendários atendam rigorosamente toda essa perspectiva de recuperação. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação reclamou de medidas aprovadas pelo Congresso, como as emendas constitucionais 95, que criou a regra do teto, e a 109, que fixou um subteto. Segundo ele, elas são entraves à retomada de uma educação de qualidade. Ele disse ainda que as soluções para reparar os prejuízos que a pandemia causou aos alunos passa pelo diálogo entre todos os entes envolvidos, mas que não tem conseguido conversar com o governo federal. Trato aqui da necessidade dos diálogos sociais e políticos que ainda não conseguimos estabelecer em nosso país. Todos os ofícios enviados pela CNTE ao Ministério da Educação, até hoje não tivemos respostas. Além de avaliar os impactos da pandemia na educação, os senadores da subcomissão querem ir além. Também discutir o planejamento e as ações quanto ao retorno das aulas presenciais na educação básica e debater uma agenda importante, estratégica e educacional para os próximos anos, com vistas a recuperar as perdas acontecidas durante a pandemia e avançar na garantia do direito à educação. O ministro Milton Ribeiro tem dito, agora na pandemia, os protagonistas foram os profissionais da saúde, os hospitais, os médicos. Agora, no pós-pandemia, os protagonistas deverão ser, acima de tudo, os nossos profissionais da educação, as nossas escolas, e, principalmente, o professor valorizado acima de tudo. E nós temos que assegurar para que esse volte às aulas seja o mais seguro possível. A subcomissão do Pantanal aprovou, nesta segunda-feira, 2 requerimentos que dão continuidade às ações de proteção e conservação do bioma do Pantanal. O primeiro requerimento aprovado solicita que a subcomissão do Pantanal acompanhe a conferência sobre o Estatuto do Pantanal, que será realizada neste mês de novembro em Cuiabá. O segundo requerimento solicita a realização de um ciclo de 4 audiências públicas para discutir o Estatuto. São medidas para promover a conservação, proteção, restauração e exploração sustentável do bioma. Que homens, animais e plantas deixem de pagar com sacrifício eventual, falta de iniciativas que possam ser tomadas em benefício comum. E faremos isso a partir do debate que estamos propondo sobre o Estatuto do Pantanal. Esse estatuto que vamos discutir a partir dos requerimentos que estamos apresentando é resultado do trabalho realizado pela comissão temporária, criada naquela ocasião, e que reuniu vários senadores. Hoje, às 4h, o Senado tem sessão deliberativa. Na pauta está a PEC sobre a possibilidade de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Também pode ser votado projeto que altera a política nacional sobre mudança do clima para atualizá-la ao contexto do Acordo de Paris. Os senadores podem votar ainda o projeto que define o percentual de arrecadação da loteria a ser destinado ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos.
e o que disciplina a autorização, mediante requerimento eletrônico do proprietário, de saída temporária de veículos adquiridos em áreas de livre comércio para circulação dentro do território do Estado pelo período de até 6 meses, contados da concessão. O leilão do 5G no Brasil começa amanhã. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado realizou uma audiência pública sobre o assunto. A preocupação dos debatedores é saber se a tecnologia vai ficar disponível também fora dos grandes centros urbanos. O leilão do 5G no Brasil é considerado como um dos maiores do mundo. A nova geração de redes móveis promete uma revolução. 15 empresas apresentaram à Anatel propostas para participar da exploração e implantação da frequência. Como ficará o cidadão comum lá no interior, quando ele terá acesso a essa tecnologia? Como ficará ele servido das atuais tecnologias, que já estão ofertadas, mas com baixa qualidade? Como e quando essas tecnologias vão proporcionar maior bem-estar social, melhor qualidade de vida a esses cidadãos e cidadãs. Pelo menos 10 empresas que apresentaram propostas à Anatel são consideradas de pequeno ou médio porte. Para o diretor da associação que representa essas empresas, as exigências previstas no leilão devem acelerar a inclusão digital. Normalmente, no leilão desses, apareciam 4 prestadoras, as 4 conhecidas, E ontem nós tivemos 15 proponentes que se habilitaram para participar desse leilão. Eu acho que o 5G vai talvez, na minha opinião, vai promover talvez a maior inclusão digital que já houve nesse país com relação à parte de mobilidade. Esse edital conta com lotes adequados para o país? E a resposta é sim. O edital ele contempla uma regionalização que pode não ter sido aquela granularidade que a gente pretendia no início, mas ela é sim suficiente e a gente viu pelas apresentações das propostas de ontem o quanto vai dar vazão para a entrada de novos operadores. O edital tem vários gatilhos que garantem essa flexibilidade entre interior e capitais. Especialistas em telecomunicações acreditam que o 5G deve começar mesmo nos grandes centros urbanos e vai precisar de investimento para chegar em áreas remotas, o que deve levar um prazo maior. Vou colocar aqui uma breve apresentação. Realmente o investimento nas redes 5G, para que elas cheguem a áreas menos densamente povoadas, ele é maior, o que leva aí a um prazo de adoção mais alto. Mas o edital não é uma unanimidade. Para organizações de defesa do consumidor, o edital foi feito com pressa e tem inconsistências. Eu quero aqui compartilhar a minha tela. O desenho e a modelagem do edital do 5G não poderia ter sido feito sem essa perspectiva de que nós temos hoje mais de 70 milhões de brasileiros com um acesso precário à internet, porque com planos móveis com acesso de franquia, com uma média de 1 gigabyte de dados por mês, e que ao final dessa franquia as pessoas só têm acesso ao Facebook e ao WhatsApp. Nós acreditamos que os ganhos econômicos que as operadoras terão nesse processo poderiam ensejar uma expansão rápida e radical da tecnologia 4G. Isso não está sendo feito nesse edital. Como será o acesso aos usuários, especialmente os mais vulneráveis, propriamente à tecnologia 5G. Já temos pesquisas internacionais bastante consistentes que apontam para um encarecimento do preço. As empresas interessadas elas vão exatamente à busca do filé. O osso fica para quem? O osso que se diz, no caso, por exemplo, os lugares mais distantes. E se teve consequência, por exemplo, a telecomunicação, que nós estamos discutindo agora aqui, o avanço da modernização, de que esses serviços privados não deu conta de resolver os problemas dos rincões do país. Tem um problema de internet, enfim, nem nas escolas, nem nos postos de saúde, enfim, serviços públicos primários não chegou. A CPI da pandemia aprovou o relatório final, mas o trabalho não terminou.
Os parlamentares começaram a distribuir o documento às autoridades que têm o poder de aprofundar as investigações e, se for o caso, processar os citados. Foram 6 meses investigando as ações e omissões de agentes públicos no enfrentamento à pandemia de coronavírus no país. Durante esse tempo, a comissão ouviu ministros, empresários, servidores públicos, médicos, vítimas, famílias. Investigou o uso de medicamentos sem comprovação científica para combater o vírus, a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia, as ações do governo para comprar vacinas e a atuação de empresas que tentaram intermediar a venda dos imunizantes ao Ministério da Saúde. As conclusões impressas em mais de 1.200 páginas apontaram erros, omissões e condutas criminosas que teriam sido cometidas por ministros, ex-ministros, empresários, parlamentares, lobistas, servidores públicos e médicos, dentre outros. No total, mais de 20 infrações. Para a CPI, 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, devem ser responsabilizados. O presidente teria cometido 9 crimes, entre eles epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. O relatório incluiu ainda um pedido de ação no Supremo para afastar o presidente das redes sociais. O texto, que inclui medidas legislativas, como um projeto para proteger os órfãos da Covid, foi aprovado por 7 votos a 4. Ela trouxe luzes sobre os fatos acontecidos em toda a pandemia e conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal. Apesar do fim das atividades, a CPI não para. O trabalho agora é pedir o aprofundamento das investigações aos órgãos competentes, já que a comissão não tem poder para punir. O relatório foi entregue primeiro ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Cabe à PGR investigar os pedidos de indiciamento de pessoas com foro privilegiado. É o caso do presidente Bolsonaro, dos ministros Marcelo Queiroga, Braga Neto, Onyx Lorenzoni e Wagner Rosário, do senador Flávio Bolsonaro e dos deputados Eduardo Bolsonaro, Osmar Terra, Ricardo Barros, Bia Kicis, Carla Zambelli e Carlos Jordi, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. Nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais e municipais. De maneira que a chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. O texto já foi entregue também ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Tribunal de Contas da União e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e será encaminhado a outras autoridades e até ao Tribunal Penal Internacional. Já determinamos a tradução
do texto para encaminhamento ao Tribunal Penal Internacional. Na semana de 11, 12, nós estaremos em São Paulo, inclusive procuraremos estar sobre a articulação da senadora Simone, do senador Alessandro, com o escritório do ex-ministro Miguel Reale, com a doutora Steiner, com a doutora Silva Steiner, que foi a última brasileira membro do Tribunal Penal Internacional, para reiterar o pedido de apoio dela para a audiência com o procurador do Tribunal Penal Internacional. Uma frente parlamentar irá acompanhar os desdobramentos das investigações. Será o Observatório da Pandemia. A criação do observatório, citado na reportagem, que tem o nome de Frente Parlamentar da Pandemia, foi aprovada no plenário do Senado na quinta-feira. O objetivo é dar continuidade ao trabalho feito pela CPI da pandemia, com a fiscalização de questões jurídicas, legislativas e sociais decorrentes da Covid-19. Os autores do projeto são o presidente e o vice da CPI. É uma frente parlamentar simples, uma frente parlamentar como outras tantas que nós temos aqui no âmbito do Senado ou no âmbito do Congresso Nacional, que não acarretará custo nenhum para o Congresso Nacional, para o Senado Federal, e que terá um objetivo: acompanhar os desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, acompanhar os desdobramentos e monitorar a pandemia, as políticas públicas sobre a pandemia em nosso país. Os efeitos da pandemia, que é considerada a pior crise sanitária e social da história do Brasil, foram agravados de acordo com a conclusão dos trabalhos investigativos realizados pela CPI da pandemia, em razão da inoperância do governo federal, que demorou para adquirir os imunizantes, além de respaldar e disseminar tratamentos comprovadamente ineficazes contra a doença. Em votação, projeto de resolução às emendas em turno único, nos termos do parecer que é favorável ao projeto de resolução e contrário às emendas números 2 e 3. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. Cumprimento a senadora Zenaide Maia e os autores, senadores Randolfo Rodrigues e Omar Aziz. O novo ensino médio começa a ser implementado no ano que vem. A reforma muda a carga horária e o conteúdo oferecido aos estudantes, com disciplinas obrigatórias e optativas. As mudanças valerão para as escolas públicas e privadas de todo o país. O modelo tradicional de ensino, onde em uma aula de história, por exemplo, se fala apenas de história, deve dar lugar à interdisciplinariedade. O objetivo é que as matérias conversem entre si. O novo ensino médio vai permitir que os estudantes possam escolher áreas de conhecimento de acordo com a sua aptidão e interesse. O que eu acho muito legal a gente testar as áreas, porque muitas vezes a gente não tem noção do que aquela área traz. Então a gente quer uma coisa e aí quando a gente vê realmente o que é, a gente desiste e a gente, os alunos, a gente sempre muda do que a gente quer, a gente nunca tem nada super definido. Então acho que testando vai ser muito mais fácil de decidir. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito segura das matérias que eu gosto mais, sempre fui uma pessoa muito de exatas. Então eu acho que eu poder escolher as matérias que eu quero fazer vai me ajudar a me aprofundar mais nas matérias que eu mais gosto. Eu fiquei bem animada, na verdade, até porque eu tenho um sonho de fazer faculdade fora e eu achei o novo modelo bem parecido com o que eles fazem lá fora. O novo ensino médio foi criado por medida provisória no governo Temer em 2016 e aprovado pelo Congresso em 2017. Ele foi pensado para entrar em vigor em 6 anos. O que traz, em essência, essa reforma do ensino médio? Basicamente, uma extensão da carga horária. Nós vamos precisar ter, no mínimo, 6 ou 7 horas diárias no ensino médio, de preferência, curso de tempo integral, para que os jovens possam se capacitar para a vida profissional ou para um curso superior. O novo ensino médio poderá ser dividido em módulos, semestres ou anos. Os estudantes passarão a ter uma carga horária mínima de 5 horas por dia. Hoje ela é de 4 horas. Já a carga horária anual vai passar de 800 horas para 1.000, divididas em 200 dias letivos. No total, deverão ser 3.000 horas nos 3 anos do ensino médio. 1.800 serão destinadas às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular
E nas outras 1.200, os estudantes poderão escolher entre os 5 itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional. Nenhuma disciplina vai sair do currículo, mas apenas matemática e língua portuguesa serão obrigatórias nos 3 anos do novo ensino médio. Dentro dos itinerários formativos estão disciplinas, oficinas e projetos que serão oferecidos aos estudantes. Eles são elaborados pelas secretarias de educação de cada estado e escolhidos pelas escolas com a ajuda dos alunos. Cada município deve oferecer pelo menos 2 itinerários de estudo. A implementação do novo ensino médio está prevista para o ano que vem, em todas as escolas públicas e particulares. Mas nem todos os estados estão prontos para a mudança. 4 deles ainda precisam enviar o conteúdo curricular para avaliação do Conselho Estadual de Educação. E 5 estados ainda aguardam a aprovação pelo Conselho da proposta curricular. Apesar de estar prestes a ser implementado, o novo ensino médio não é consenso entre os profissionais de educação. Os colégios também não serão obrigados a ofertar todos os itinerários. E qual será a consequência disso? Vai servir para dificultar cada vez mais o ingresso da população de baixa renda, periférica, pobre, principalmente negra, na universidade, aumentando a desigualdade já existente. Aos filhos da classe trabalhadora portuguesa e matemática, aos filhos da burguesia, que poderão pagar por uma matriz curricular diversificada, rica, terão todas as outras disciplinas que ajudarão a ingressar numa boa universidade pública. Uma proposta que não traz estrutura ou não constrói novas escolas. Mantém uma estrutura, um processo de escola de tempo integral das escolas já existentes. Com mais de 3.000 municípios, só tem uma escola que oferece ensino médio. Para onde vão os estudantes que não cabem nessa escola de tempo integral? Nós estamos atuando no Congresso Nacional para prorrogar esse momento de entrada da lei e temos tempo para barrar essas medidas que são desastrosas para o ensino médio brasileiro. Nós já estamos atrasados. O mundo todo já está com 60%, tem país com 70% de jovens no ensino profissional. E aqui está muito fraco. Então não adianta adiar, nós temos que começar logo. Então adiar seria um retrocesso, é o contrário. Temos que incentivar mais, colocar mais recursos e priorizar isso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.